Olá, minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda a esse momento aqui histórico. Eu tô aqui com uma convidada super especial, que é a Luísa, e ela já vai falar um pouquinho mais sobre ela no primeiro episódio de um quadro que eu já queria fazer há muito tempo, que é um quadro que vai começar aqui no canal do YouTube chamado Mulheres que Inspiram. Então, uma vez por mês aqui, durante os nossos próximos meses, eu vou trazer uma mulher que inspira outras mulheres para falarmos de assuntos específicos e das especialidades dessas mulheres que inspiram. E, gente, vocês não vão acreditar, eu acabei de conversar um pouquinho aqui com a Luísa. A Luísa apareceu na minha vida, assisti um vídeo dela lá no Instagram, falei, gente, que legal esse conteúdo. E aí ela me convidou para escrever no blog dela. E a gente estava conversando agora e nós acabamos de descobrir que nós nascemos no mesmo lugar, na mesma cidade, uma cidade de 38 mil habitantes, Torres, lá no Rio Grande do Sul. A gente vai se encontrar aqui, eu em Portugal e ela lá em Santa Catarina. Então, tipo assim, não tem como não ser coincidências que tem que acontecer na vida da gente, né? Mas vamos lá, agora chega de falar de coincidências, vamos para vocês conhecerem um pouquinho para a Luísa. Luísa, obrigada por estar aqui, ser essa primeira mulher que inspira aqui nesse quadro, que eu tenho certeza que vai ser um quadro incrível, que vai trazer muita gente especial. E eu gostaria que você se apresentasse, né, aqui para a audiência, falasse um pouquinho de você, com o que você trabalha, né, falar um pouquinho sobre quem é a Luísa, porque hoje a gente vai falar sobre equilibrar as energias masculinas e femininas. Seja bem-vinda, obrigada. Gratidão enorme, Miriam. Estou muito feliz de estar aqui, super honrada também. E com esses encontros da vida, né? Que nada é por acaso, então que seja muito abençoado, como já estava sendo, né? Então, vou falar um pouquinho de mim, para o pessoal me conhecer. Vim de Torres, natural de Torres, Rio Grande do Sul, e desde muito nova, a minha missão de vida, ela sempre foi trazer a mudança e a transformação. E com o tempo passando, eu fui buscando muito a harmonização, sabe? Sabe aquela busca interna, aquela coisa que brota de dentro da gente, assim, que diz para você buscar algo na sua vida? Então, eu sempre fui aquela querendo harmonizar os conflitos, as coisas, encontrar o meio termo das situações. E hoje a gente aqui falando de Yin e Yang, né? Que são duas energias bem opostas, né? Então a gente já começa a perceber o quanto que eu quis buscar também a conversa entre essas partes. E tive que começar esse processo, obviamente, dentro de mim. Então, naquela época de escola, assim, nunca soube o que eu queria fazer de fato, o que eu gostaria de buscar na minha vida como um curso. E quando chegou lá na fase final, né, no terceiro ano tão esperado, eu não tinha uma resposta sobre o que fazer. E naquele momento, sem recursos internos ainda, eu acabei indo assim na onda e não assumindo partes importantes minhas, né, que é essa busca pelas terapias alternativas, acabei deixando essa minha busca do meio termo de lado, sabe? E eu acabei querendo me encarnando na medicina, sabe? Eu quero passar, eu não sei de onde que isso veio, e eu comecei a desenvolver um esforço enorme, virou um esforço, sabe? Energia masculina, né? Como a gente vai falar daqui a pouquinho, máxima. Até que em algum momento a vida começou a dar uma empacada para mim, né? Sabe os sinais da vida, do universo? Eles nos mostram quando a coisa não tá indo, né, de acordo com aquilo que está para nós. E aí eu tive que parar e dizer, não, só um pouquinho. Eu vou ter que olhar para essa outra parte que tá dentro de mim que eu não tô olhando e ver o que ela quer, né? E foi a partir daí, então, que eu comecei a me assumir essa outra parte e perceber a minha vontade de unir esses pensamentos, duas experiências diferentes, que é o Ocidente e o Oriente. Então, é o racional, lógico, né? A parte também sensível, intuitiva, espiritual. E aí eu comecei a buscar, então, fora do mundo acadêmico, essa minha essência, assim, aquilo que vibrava, que fazia sentido para mim. Então, resumidamente, foi aí que se deu o início e o estalo, né? E aí também, só para complementar, eu consegui trazer
a força da minha ancestralidade. Então, eu comecei a ativar muito, assim, a minha mãe, a minha avó, sabe? Que são pessoas, assim, amantes das plantas, da cura, sabe? Da espiritualidade. E aí, a força, ela só aumentou, né? Que lindo, que lindo e assim, que conexão, né? Porque eu sempre falo, né? Trabalho com desenvolvimento pessoal, trabalhei na área executiva também muito tempo e eu sempre falo que essa busca, né? O autoconhecimento, ele é esse primeiro passo, né? E você fez isso, você falou assim, não, eu vou pelo racional, né? Eu vou pelo que é normal e o que todo mundo, né, tá falando. Então, medicina, né? Talvez você pensou, é uma carreira que dá dinheiro, ou sei lá, né, o porquê que você escolheu, mas tem um monte de gente que pensa assim, né? E a partir do momento que você ouviu os seus instintos, né, e parou e falou, não, peraí, tem alguma coisa aí que não tá funcionando, você conseguiu realmente se conectar com a sua essência, seu propósito, né? Esse propósito de vida que agora é tão claro. E aí, Luísa, antes da gente passar, né, para o conteúdo, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de equilibrar, né, o masculino e o feminino, você pode falar um pouquinho sobre as suas formações, né, qual que é o teu embasamento? Então, você falou para mim, gente, olha, a Luísa agora há pouco falou assim, eu sou formada nisso, né? Eu falei, que é isso, gente? Eu nem sabia. Então, explica um pouquinho aqui, e pode ter um monte de gente, assim como eu, que não, né, que não tem esse conhecimento. Vamos lá, então. Bom, a nível acadêmico, eu comecei 2 faculdades, mas eu fiz um tempo delas sem conclusão. Fisioterapia e farmácia. Foi maravilhoso para mim demais, porque me fez conhecer toda a parte da bioquímica, da fisiologia, enfim, da anatomia, que eu uso muito no meu trabalho hoje. E aí, a partir disso, as minhas formações, então, elas já se encaminharam para essa forma mais integrativa de ver a vida. Então, eu me formei lá em iridologia e fitoterapia, né? A iridologia é através dos olhos, a gente consegue ter uma série de informações, desde genética, tendências, até traços de personalidade, traumas, questões energéticas. Me formei também na medicina tradicional chinesa, 2 anos de formação e mais 1 ano de especialização em Qigong. E aí é uma palavrinha engraçada que poucos conhecem aqui, mas são os movimentos corporais de respiração que trazem o alinhamento também energético dessas energias, né, que temos dentro de nós. Fui fazer um Master Practitioner em Programação Neurolinguística para me auxiliar, então, né, no trabalho com os interagentes que surgiam, né, em como fazer eles transformarem aquilo que limitava eles. Então, também fui buscar essa parte que é muito bárbara, mudou bastante a minha vida. E aí, depois, assim, foram mais alguns cursos, mas sempre de especializando em cima das coisas que eu estava fazendo, né? Como Reiki, né? Eu já utilizava com o Qigong, já utilizava essa cura energética, então atraí o Reiki para me auxiliar nesse processo. E aí, todos os anos de especializações, né, dessas áreas, para que eu possa continuar o meu trabalho mais integrada também. Que ótimo, que lindo. E aí, bom, hoje você, né, a pandemia trouxe você aqui para o online, mas você fazia atendimentos presenciais. Assim, eu ontem ainda falei isso, a pandemia trouxe vários presentes para muitas pessoas, né? Para mim foi a questão da meditação. Eu religiosamente hoje medito todos os dias. Eu era aquela praticante de meditação assim, um dia na semana, 2, achava que meditação era, sei lá, igual sair para tomar um cafezinho. Mas não, né? A meditação tem que ser prática e hoje é. E você aqui online trouxe a possibilidade de a gente estar aqui hoje, estar falando com tanta gente que não está aí em Florianópolis, que não está aí em Santa Catarina, né? Que não pode ser atendido presencialmente, mas que você pode trazer seus conhecimentos e tudo isso que você sabe para muito mais gente, né? Então, eu acho que a gente tem que ser grato por tudo que aconteceu. É óbvio que ninguém queria estar passando por isso, né? Mas nós temos que olhar para as coisas boas que a pandemia trouxe. E, né, vamos lá, bora lá, vamos falar um pouquinho então de energia masculina e feminina, por favor. É uma coisa incrível. Quando a gente entende isso, nós passamos outro nível da vida, né?
Exatamente. Tudo parte do conhecimento, né? A gente precisa começar a se questionar, saber que isso existe, para a gente poder se auto-observar. Então, tudo começa daí, é de dentro para fora. E essa é um dos critérios, digamos assim, que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai falar dessas medicinas também mais alternativas, né? Então, assim, gente, tem uma frase, uma palavra que eu gosto muito, que é o caminho do meio, a busca pelo caminho do meio, que é justamente você trilhar entre essas duas energias. É um treino, que nem tu tá falando agora da meditação. A meditação, ela é uma prática. A gente senta e treina sentadinho, paradinho, nas condições ideais, para que a gente possa levantar e ir para o mundo e conseguir fazer isso que a gente fazia lá, sentados, paradinhos, lá no mundo, na vida cotidiana. Então, aqui a energia em Yang, a gente precisa aprender como que ela está dentro de nós, treinar esse olhar para que a gente possa trilhar no mundo, indo por esse caminho do meio, né? Então, o Yin, ele é essa energia mais do feminino, né? É do autoconhecimento, da introspecção, o olhar para dentro, o recolher, o nutrir, a paciência, a doçura, sabe? É essa suavidade, a intuição. Sabe aquela vozinha que vem, que te dá um comando para você seguir certas coisas? Isso é o feminino dentro de nós. Deixar E ele é fluir as muito coisas, poderoso. né? Deixar Deixar fluir. fluir, né? Não ficar ali segurando. Exatamente, exatamente. Deixar a vida acontecer, né? É a parcelinha de responsabilidade do universo, deixar ele trabalhar também a nosso favor, vem muito disso. E aí, quando a gente vai falar da energia Yang, a gente vai falar mais desse masculino, né? Daquela coisa de ser o provedor, de controlar as coisas, uma energia mais firme, mais racional, mais lógica, é o pensamento, né? Então, Controle. o controle, exatamente. E o Yin feminino é a intuição, é o coração, é o sentimento, né? Então, eles são bem opostos, não tem Sim. como a gente falar que não. Só que não é porque você é mulher que você vai ter o Yin só, não é porque você é homem que você vai ter o Yang, ponto, acabou. Né? Sabe aquela história também, né, Miriam, que falam, encontrar a minha metade, alguém para me completar. Não, isso é dentro da gente. Eu tenho a minha parcela, a minha parte Yin e a minha parte Yang, e elas precisam aprender a conversar e a se harmonizar. Porque aí a vida flui mais, né, no fim das Sim. contas. As coisas acontecem com mais naturalidade, né? Então, assim, desculpa te interromper, né? Mas, né, para todas as pessoas que talvez ouviram falar pouco disso e não ouviram falar, né? Dentro de cada um de nós carregamos, né, essas duas energias. E o que a gente vai, né, tentar trazer aqui, obviamente a Luísa vai trazer aqui, é uma forma de encontrarmos equilíbrio, né? Porque as duas são tão importantes. É muito importante a energia, né, do desejar, do ir atrás, da ação, né? E é tão importante também a energia do aquietar, esperar, né? A sabedoria, a intuição. E, assim, eu falo tanto sobre patriarcado e esse movimento, né? Que a gente, né, fala patriarcado e feminismo. E eu acredito que o patriarcado, na verdade, nada mais é do que essa energia masculina tão forte, né? Tão imposta sobre uma energia que ficou reclusa, né? Mas não quer dizer que nós precisamos ser nenhuma, né? Nem nos masculinizar para tentar tomar o nosso lugar de volta que foi tirado e nem outra, né? Exatamente, porque esse não é um caminho natural. O caminho natural é a gente ter as partes integradas. Então, assim, se a gente falar desse feminino, dessa energia yin, a gente vai falar muito, assim, por exemplo, a nossa capacidade de sonhar, idealizar as coisas. E aí a gente traz o yang como aquela força que, por exemplo, vai nos fazer tornar aquele sonho realidade. Então, um sonho sem planejamento ele vira o quê? Ele fica no mundo da nossa imaginação. Então,
Eu não posso ter uma parte só, eu tenho que aprender apenas a lidar com cada uma delas. Então, às vezes, a gente tá tão yang masculino que a gente, às vezes, nem consegue sonhar os próprios sonhos. E aí entra muito essa questão que tu tá comentando agora, né, Miriam? Do patriarcado, né? Do momento de vida que a gente vive desde lá da Revolução Industrial. É muita informação, é muita coisa nova, é muito movimento. E onde controle, ficou... né? Muito Exato. controle. As pessoas acham que tem que trabalhar horas para serem realizadas, tem que ir atrás só do dinheiro, né? Não buscam seus sonhos, sua realização, seu propósito, não é isso que você acabou de falar, né? Então você estava com a energia, eu também, eu durante muitos anos posso dizer que vivi com essa energia tão em alta, tão tem que fazer, tem que acontecer, tem que realizar, né? E deixando de lado esse movimento do deixa fluir, deixa, né, sonha e deixa vir, né? Mas claro, sonhar é como você falou, né? Sonhar, projetar, planejar, então tudo em equilíbrio, né? Exatamente. Então, assim, a gente foi se perdendo, né, nisso que tá fora. Lembra que o yin, o feminino, tá dentro, né? Essa energia yang tá fora. Então, eu vejo lá fora as pessoas fazendo, eu vejo essa quantidade de estímulos gigante lá, e eu, de alguma forma, passo, então, a me comparar e a fazer isso também. Só que aí, onde é que ficou a essência? Onde é que ficou o que faz sentido para mim como ser humano, né? A minha missão, meu propósito. Então, muitas pessoas hoje, inclusive, que buscam, inclusive, as terapias, né, comigo, pessoas que não sonham, que não sabem qual é o seu propósito, não sabem por que estão aqui, nunca se questionaram até isso. E aí chega um momento da vida que, pá, dá um estalo e aí dá aquele choque. E agora? O que eu faço daqui em diante, Sim. né? E eu recebo muitas alunas, né? Eu tenho um programa também de desenvolvimento que ou estão muito no Yang, né? Que é isso que você falou, do tipo atormentadas com a necessidade de controlar tudo, de fazer tudo, de dar conta de tudo, de ser perfeita, de ser uma mãe perfeita, de ser uma profissional perfeita, e às vezes está trabalhando com aquilo que não ama, porque nunca parou para se questionar o que realmente ama, porque não se permitiu a isso, né? E também muitas mulheres que estão muito na energia feminina, que é sendo dominadas, não tendo boca para nada, cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos, não cuidando de si nunca, né? Nunca olhando, nunca se permitindo olhar para si, se colocar, né, nessa posição de dona e proprietária da sua própria vida, né? Então, por isso, Luísa, que quando eu assisti seu vídeo no Instagram falando sobre isso, né? E aí você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o mundo que nós vivemos hoje está muito energia masculina, né? E eu acho que esse movimento da mulher tomar o seu lugar também nos traz um pouco mais, né, desse olhar integrativo, como você falou, né, de olhar para a carreira como propósito, né, de olhar para os relacionamentos como não como esse veio para me completar, né, mas estamos juntos aqui em busca de alguma coisa, né? Essa junção, esse movimento eu acho que é um movimento muito de sabedoria, né? Exatamente. E é a busca que todos nós precisamos olhar para isso, que isso que a gente vive hoje, isso não é um natural. A gente está querendo sair da nossa natureza, sabe? Que tem os dois. Então, o feminino hoje, ao meu ver, mesmo essas mulheres que estão muito no feminino, na energia yin, mas é um yin fraco, no sentido, essa é uma linguagem da medicina chinesa, a gente usa esses termos, tá, gente? Mas frágil, ele tá assim, ele tá com problemas, ele tá enfraquecido realmente. Porque a energia feminina não é frágil, né? Ela é forte. Ela é forte. Exato. É um feminino que tá como? Ele tá ferido. Dentro Sim. dos homens e dentro das mulheres. Isso está acontecendo. Porque nós decidimos deixar o feminino de lado. Então, é como se nós tivéssemos decidido não escutá-lo. Não saber quais são as necessidades dele. Não, você vai ficar aí porque eu não tenho tempo. Não, não posso. Não, você não pode surgir agora, porque agora eu tô no meio de uma... Então, isso vai ferindo dentro de nós, só que isso vai reverberando. Então, a sociedade hoje está assim. Então, muitas mulheres, realmente, elas não têm essa energia da ação, elas não conseguem trazer o yang,
mas porque elas não estão conseguindo nem acessar o próprio feminino. Sim. É como se tivesse adormecido, entende? É muito forte isso, assim, muito forte mesmo. E a importância desse equilíbrio, né? E aí tá, tudo bem, né? É legal essa, como você falou, né? Criar essa consciência, e eu acho que é o primeiro passo, né? Então é importante a gente falar sobre isso, até porque eu, até pouco tempo atrás, não tinha essa consciência. Eu comecei a ter essa consciência quando foi aí em Florianópolis até que eu fiz um curso sobre o sagrado feminino, e eu comecei a ter essa consciência. Mas e aí, né? Como equilibrar essas duas energias? Que eu acho que agora que eu tô tendo essa consciência, que eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que no dia a dia a gente pode trabalhar para equilibrar, né? Desenvolver esse equilíbrio entre as energias. Tá. Primeira coisa, então, que eu vou deixar de dica para vocês é o seguinte: não adianta a gente negar esse masculino, certo? Não adianta a gente negar agora a sociedade como ela tá. Ah, beleza, agora eu vou fazer tudo diferente. Não adianta, gente, porque é a nossa realidade. Só que nós precisamos usar ela a nosso favor. Como que eu uso desse yang, que está aumentado, para ativar o meu feminino? Então, vocês podem começar trazendo energias que lembrem ele. Da criação de metas, criação de organizações, isso tudo é masculino, pessoal, e tá vivo em nós. Então, eu vou fazer por exemplo, um planejamento semanal e eu vou escolher, sei lá, 3 dias na semana, alguma atividade específica, que aí a gente pode falar sobre elas, que ative o feminino. Eu uso a meu favor e eu vou juntar elas. Mas não adianta agora eu dizer, tá bom, agora masculino, tu que vai esperar um pouquinho aí, que eu vou conversar só com o feminino. Só com o feminino. Exato, não. Não funciona, não funciona. Senão daqui a pouco a gente tá no virado, entendeu? Muda tudo. E não é assim. Então, uma dá nascimento à outra. Quando eu tenho o máximo de yang, eu começo a criar o yin. Quando eu tenho o máximo do yin, eu começo... E é assim, é uma roda, gente, girando. Então, minha primeira dica, usem a favor essa capacidade de criação. Então, comecem muito com pequenas metas. Meta semanal de como fazer esse feminino aflorar, tá bom? Uma segunda coisa que me vem, assim, nesse momento, super importante, não sei se vocês já observaram, mas a gente pergunta para as pessoas, e aí, o que tu fez no teu dia hoje? Como foi teu dia hoje, né? Que atividades você tem? A gente estimula muito nos outros a ação, o fazer, essas coisas. A gente dificilmente, pelo menos eu nunca recebo uma pergunta assim, como você se sentiu hoje? Tipo, ninguém, sério. E a gente faz isso com as crianças, né? A gente faz isso com as crianças. E a gente já vê as crianças dando explicação. Ah, hoje eu não fiz muita coisa. Não, mas espera aí, ontem eu fiz meu dever, eu fiz minha prova e tal, né? A criança já tá ali, né, com essa energia masculina ali muito forçada, né? Exato, exato. E a gente precisa estimular quem é o feminino, e o feminino é o sentir. Então, pessoal, se você não tá aí, né, ativando a sua energia feminina, começa a estimular no outro. Porque no momento que tu pergunta para alguém como você se sentiu hoje no trabalho, a pessoa não vai dizer o que ela exatamente fez, realizou atividades, ela vai falar de sentimentos, do sentir dela. E quando você pergunta, automaticamente aqui dentro, ó, no coração e aqui na nossa cabeça, já vai vir a resposta de como tu te sentiu. Tu já começou a ativar, tu já tá ativando a observação de como está esse sentir, esse feminino dentro de você. Isso é muito sutil, muito simples, gente. Você pode fazer todo dia essa pergunta. Nossa, e entre família isso é incrível, né? Porque traz ali uma consciência enorme, né? De como você se sentiu em relação a isso, é forte, né? Traz muita consciência. Gente, essa pergunta ela é maravilhosa. Como você se sentiu hoje? E a segunda pergunta, né, falando nesse sentido, é qual o meio termo disso? Ah, fulano, como que a gente acha o meio termo? Cara, você tá ativando aí a conversa entre esses dois, porque é isso que eu quero trazer para vocês, gente. Não adianta a gente focar só no feminino agora. É focar o quê? Na comunicação entre esses dois. Falta comunicação entre eles.
Então, como eu encontro o meio termo disso que eu estou fazendo? Ou na minha relação com o outro fulano, qual o meio termo entre nós dois aqui nessa situação? Você está ativando, você está dando voz, você está dizendo para o seu feminino, feminino pode falar também, masculino pode falar também. Sim, porque as Entende? pessoas polarizam muito, né? Ou é 8 ou é 80, né? Ou é isso, ou é a minha decisão, ou é a sua, né? E aí existe um meio termo para tudo, né? Assim como nós também temos a sombra e a luz, e aí tem gente que acha que não, né? Eu fiz uma coisa errada, me fico ali me culpando, porque, né? Então, quando a gente entende, né, o meio termo, o meio do caminho, que não existe, né, uma pessoa 100% má, nenhuma pessoa 100% boa, como é que existe esse equilíbrio, como fazer para estar no caminho do meio, também é uma forma interessante de trabalhar esse equilíbrio, né? Com certeza, Miriam. É sair do pensamento dual, cartesiano, né, que é muito do Ocidente. É ir para esse lado um pouco mais sutil, assim, abrir, expandir, olhar o todo, sabe? Uma visão um pouco mais abrangente, de águia, que a gente diz, né? Que ela voa 2 quilômetros lá na frente, tá lá em cima e vê tudo. É mais ou menos por aí, né? E uma terceira coisa que me vem também de compartilhar, que pode entrar dentro desses exercícios a serem feitos, preparar os momentos para ativar o feminino, né? É muito utilizar a natureza a seu favor. Gente, vai olhar um pôr do sol, né? Assim, a energia feminina, né? Ela é mais da noite. Então, vai olhar a lua nascer, vai olhar o pôr do sol, sabe? Vai procurar, ou mesmo de dia, mas para um instante no meio da natureza e observa que processo está acontecendo ali. Como é que você se sente, né? A gente passa às vezes no caminho, vai andando para o trabalho e a gente só fica no barulho, no movimento, só Sim. foca nessas coisas, tá pensando o que eu vou fazer quando eu chego lá. Vai para o trabalho procurando flores. Hoje eu vou sair, vou até o trabalho. Contemplar a natureza. Contemplar, exato. Cria esses momentos de contemplação, porque isso ativa o seu feminino. Tu tá indo pro trabalho pensando em obrigação, em raciocinando, e lógico. Não. Aproveita o teu caminho. Então vai leve, leveza é feminino. Então saia com propósitos de casa. Uso masculino a favor, né? Vou sair hoje com essa meta. Então hoje eu vou sair para procurar as flores no caminho do meu trabalho. Você está ativando, gente, a usar as duas integradas. São coisas simples, né? Que Elas lindo. são tão simples, Mas mas a fazem total gente diferença, né? fazem. No meu dia fazem muita. Porque eu, gente, caio muito nessa. Inclusive com a pandemia, aprendi, voltou a ativar o meu feminino de uma forma gigante. E após essa primeira etapa, eu fui muito para o yang masculino, porque daí começou, não, eu tenho que produzir, eu não estou produzindo, e aí, peraí, aprende a unir esses dois lados, Sim. essa importância toda, né? Sim, Então foi e muito bom para mim. é libertador quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio e ter essa consciência, né, de tirar esse peso que às vezes a gente carrega por precisar realizar, né? E muitas vezes o precisar realizar tira a beleza da coisa, a criatividade, a intuição, né? Isso que é a energia feminina, né? Então, eu super te agradeço, Luísa, por esse momento, por ter vindo trazer aqui todo esse conhecimento. Eu vou deixar aqui o Instagram. Você tem algum outro canal? Te conheci lá no... você tem o blog, né? Você quer falar um pouquinho das suas Isso. redes sociais? Vai lá, então. Eu Deixa aqui pro pessoal. então, eu tenho um Instagram, principalmente, que ali eu coloco mais vídeos, né, e informações. Gosto bastante de refletir por ali, então me acompanhem. No blog também vou ter uma parte de troca de saberes, onde eu chamo diversos profissionais de diversas áreas para que a gente possa se permitir conhecer diferentes visões, que eu acho que isso é também a energia da integração e harmonização. E também eu tenho um canal no YouTube com meditações guiadas, que é bem novinho, tá começando, faz pouquíssimo tempo, sei lá, acho que um mês.
Que Mas legal. tem alguma coisa lá para vocês. Tá, e aí o Instagram é @Luísa. Luísa com S, né? M Uhum. Holística. Holística com M H. Holística. Tá. E aí Isso. o canal do YouTube com meditação, mas olha, mulherada que adora meditação que me acompanha. Que bom. É Luísa Magnus, você pode me procurar lá também. E o blog, daí o site, luisamagnus.com. Tá, e Esse é eu o vou deixar site. também aqui na descrição do nosso encontro. Muito obrigada. Para mim é sempre cura e libertação falar desse assunto, porque é uma coisa, como eu te falei no começo, né, que eu tenho trabalhado muito, buscado muito encontrar esse equilíbrio. E eu espero que essas palavras possam ter ajudado muitas mulheres a entenderem, né, que existe esse caminho do meio. Ai, que assim Obrigada. seja. Gratidão enorme, Miriam. Gratidão. Gente, um beijinho. Até o próximo vídeo. Tá? Mulheres que Inspiram. Deixa escrito aqui abaixo o que você achou, se você gostou, se você quer ver mais, se você tem perguntas para mim ou para Luísa, a gente vai adorar responder. Tchau, tchau. Um beijinho.